Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do Instituto Caio Fontes, o lugar onde você aprende sobre conhecimento científico sobre saúde mental de maneira prática. E hoje nós vamos falar sobre transtornos de ansiedade. Transtornos, perceba, não é transtorno de ansiedade, são transtornos. E para discutir esse assunto eu trouxe a ilustre presença aqui, a minha colega de trabalho, a Luana, a psicóloga que é responsável pela nossa coordenação técnica lá no Instituto Caio Fontes, para discutir sobre esse assunto. Luana, para quem não te conhece, te viu pela primeira vez, você já esteve em outros podcasts, faça uma mini apresentação sobre você aí, fazendo um favor. Então, eu sou Luana, sou neuropsicóloga, tenho pós-graduação em TCC, em DBT, trabalho com pacientes polidiagnosticados. Normalmente, dentro desses pacientes, existem os pacientes com transtornos de ansiedade também, né, que são diversos. Hoje eu estou na coordenação do Instituto Caio Fontes e nós estamos trabalhando agora como levar ciência à casa das pessoas de uma maneira entendível e compreendível, né? Topzera. Isso aí. Luana, para a gente dar início ao nosso podcast, a gente ser bem objetivo, vou te perguntar uma coisa. Ansiedade. Eis o nome. Todo mundo tem ansiedade? Todo mundo tem ansiedade. Boa. Defina ansiedade pra gente, Luana. Tá. Eu vou explicar o que é a ansiedade e quando ela se torna patológica. A ansiedade, ela, na verdade, ela é uma resposta do nosso organismo a uma situação de estresse. Ela já vem desde a época em que nós éramos Homo sapiens. A gente saía lá para caça, né, de animais, para coleta de grãos, vinha um leão, e aí a gente precisava de um estalo de ansiedade para poder sair correndo, correr o mais rápido possível e conseguir fugir daquela coisa que seria nosso inimigo, né? Fugir dos nossos inimigos. O que é que acontece hoje em dia? Hoje em dia, é comum a gente ter ansiedade em certas situações. Por exemplo, vou me apresentar em público e nunca fiz isso. É normal você ter ansiedade nesse sentido. Agora, tô indo sair para a praia e me deu ansiedade. Será que é normal? Aí é quando a gente começa a transformar a ansiedade numa questão patológica, que ela não tem um estímulo anterior, ela não tem uma motivação, não tem um sintoma de perigo. A ansiedade patológica é como você se sentir em risco sem você necessariamente estar. Então, assim, tô indo para um jantar com os meus amigos de infância que eu conheço desde sempre e aí me dá uma crise de ansiedade. Qual é o risco que isso tem? Né? Não existe um risco. Agora estou sendo assaltado. É normal eu sentir ansiedade. Ou estou indo para um bairro muito perigoso. É normal eu sentir ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma emoção natural do corpo humano. Só que ela pode se tornar patológica, assim como outras emoções, né? Hoje nós estamos falando aqui sobre ansiedade. Quem assistiu Divertidamente 2 sabe muito bem que a ansiedade ela é normal, mas que ela também pode se tornar algo patológico. Sim. É super bem pontuado antes da gente falar sobre transtornos, né? Ansiedade é muito legal, até tem um livro, tá bem na minha frente aqui, que é o... Aliás, não está aqui, eu não trouxe. Que é o Sapiens, o Harari começa a comentar sobre as emoções humanas, ele dá uma volta pelas emoções humanas, e ele comenta que a ansiedade, ela surge quando o ser humano sai do estado mais primitivo e se torna Homo sapiens, né? Então, Homo sapiens, se eu não me engano, tem 300, ou é 100 ou 300 mil anos de espécie. Então, quando ele se transforma em sapiens, por quê? A ansiedade é a antecipação do futuro. Sim. Então, ele começa a pensar, ele se torna sapiens, né? Então, assim como outras espécies surgem ali no primeiro momento, uma delas os sapiens justamente a característica de ser um homem pensante, um homem sábio, né? Então, a partir do momento que ele começa a pensar, ele sabe, começa a criar planos, antever futuros, surge a ansiedade. Sim. Porque até então era conhecido somente o medo, que era o medo do que existe, né? Então, a ansiedade é o medo daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou percebendo. Tem entra um tigre aqui nessa sala agora, eu vou ter medo. Por quê? O tigre está aqui. Agora, a possibilidade de um tigre entrar é um pouco diferente. Sim.
Não é medo isso, porque é um pensamento. Você está criando um cenário hipotético dentro da sua mente. Eu poderia chamar aqui de maneira bem grosseira, ouça, gente, de maneira grosseira isso. Ansiedade é um medo dos pensamentos. Poderia dizer isso. Ansiedade aqui, um medo dos pensamentos, porque ela está vinculada à antecipação. A antecipação de possíveis futuros que podem me afetar de alguma maneira, Sim. né? Então o Harari ele vai discorrendo sobre a história dos sapiens, ele vai mostrando para a gente gradativamente como essas emoções vão surgindo, essas outras emoções. Lá no, eu estou vendo ali que é o erro de Descartes, né? Mas o Antônio Damasio, né, que é o cara que escreveu esse livro, ele diz que a ansiedade é uma emoção secundária, derivada de outras, principalmente do medo, né, como você bem disse. Então, era só para complementar o que você havia dito. Ou seja, pensar é uma merda, né? Pensar é uma merda. Gente, quando você começa a pensar demais, de maneira desordenada, tudo, até pensar, gente, é complicado. Presta atenção que até pensar é complicado. Eu gosto muito, Luana, de escrever, sabe? Escrita. Então, externalizar o pensamento, justo, eu tô sozinho, não quero ficar falando sozinho, porque não faz sentido. Às vezes faz também, né? Mas quando você escreve, você obriga, olha que interessante, a escrita, o que ela faz? Ela te obriga a diminuir o ritmo dos seus pensamentos. Sim. Ela obriga a organizar seus pensamentos. A você ter foco. A ter foco, entendeu? E a gente vai falar sobre isso mais adiante. Então, ansiedade acho que fica bem definido. Todos temos ansiedade. Cara, eu tenho ansiedade, sim. Você tem ansiedade, eu tenho ansiedade. Se você não tivesse ansiedade, você já estaria morto, com certeza. Sim. A ansiedade é benéfica, ela não é vilã. O problema é agora. O problema chegou. Que é quando ela transtorna. Gostei da sua explicação sobre transtorno. Esse dia transtornou, né? É quando se transforma num transtorno de ansiedade. Sim. Você já deu uma introdução, Luana, mas eu queria que, assim, de maneira bem clara, explica ansiedade e transtorno de ansiedade. Sim. De maneira bem sucinta, por favor. Ansiedade, como você bem disse, é antever uma situação. Então, eu vou passar um final de semana com os meus amigos na praia, eu vou antever situações que podem acontecer. Ah, pode chover? Vou levar uma roupa de frio. Pode, enfim... pode fazer sol, né? Já que eu tô indo pra praia, eu vou levar vários lookinhos. Quantos looks eu vou levar? Enfim. Já o transtorno de ansiedade, novamente falando, é quando eu transtorno a minha vida. Minha vida causa um transtorno para mim. E aí a gente vem com, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Porque dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, a gente tem um transtorno de pânico e a gente tem o TOC também. O TOC, eu falo que ele é uma digievolução do transtorno de ansiedade. É o transtorno de ansiedade evoluído. Fobia social e... as fobias específicas. Fobia social. Já entra também. Exato. Então, a gente tem, dentro do, vamos falar, o mais comum hoje em dia, que é o transtorno de ansiedade generalizada, eu não tenho nenhum antecessor para que eu sinta algo, para que eu sinta ansiedade, nenhum evento antecessor para que cause esse comportamento, e eu começo a apresentar comportamentos de ansiedade. Eles podem ser, às vezes, físico, orgânico, né? Pode ser sudorese nas mãos, palpitação, falta de ar, e aí vem uma angústia, aquela sensação de aperto no peito. Pode ser mental, que é aquela desorganização do pensamento, que nem você falou, um pensamento muito acelerado, uma vontade de, às vezes, gritar, sair gritando. No caso das fobias específicas, né, uma fobia social, eu tenho medo de sair com outras pessoas, me dá um receio, me dá tudo isso quando eu penso em socializar, quando eu penso em ver outras pessoas. No caso do transtorno de pânico, me dá medo de qualquer coisa. Transtorno de pânico, eu falo que é o pior, assim, da ansiedade. Sim. Porque, às vezes, a pessoa não consegue nem sair da cama. Porque eu tenho medo de cozinhar, porque pode ser que vá explodir o botijão de gás, sei lá. Eu tenho medo de sair de casa, porque pode ser que vá acontecer isso. Eu tenho medo de fazer a prova, porque pode ser que eu reprove. Então, eu deixo de viver, porque pode ser que...
Eu tenho medo de casar porque pode ser que não dê certo. Eu tenho medo de ter filho porque pode ser que não sei o quê. E aí eu venho vivendo sempre no pode ser, sendo que o pode ser é sempre o lado negativo da coisa. A ansiedade, ela tem esse poder de fazer com que a gente veja sempre as piores hipóteses e esqueçam as melhores. É tipo aquela pessoa que só assiste o Datena o dia todo, né? Sim. Então aí elas acabam até ficando ansiosas por conta disso, porque aí não vou sair de casa, porque eu vi no jornal que pode ser que eu seja sequestrado, tá tendo muito sequestro relâmpago, e aí a gente deixa de fazer muita coisa. Isso é o que o transtorno de pânico faz com a gente. No caso do toque, acredito aqui que a maioria saiba o que é toque, é um transtorno obsessivo compulsivo. Eu falo que quando é o suprassumo da ansiedade. Você já está tão ansioso que você precisa externalizar aquilo em alguma coisa que você tenha controle, porque a ansiedade é uma sensação de falta de controle. Eu não tenho controle sobre os meus pensamentos, eu não tenho controle sobre a minha emoção, eu não tenho controle sobre o meu organismo, porque meu organismo começa a tremer, ele começa a suar, ele começa a pensar, e aí o toque ele vem como uma maneira de eu conseguir externamente me organizar. Então eu falo que ele é a ansiedade evoluída. Por quê? Na ansiedade eu não tenho controle de nada, no toque eu tenho controle de tudo. A tentativa do controle. Exatamente. Aqui entra só uma pergunta para o estresse pós-traumático. Se encaixa como um transtorno de ansiedade? Se encaixa. Só que esse, diferente dos outros, ele tem uma causa. Exatamente. Ele tem uma causa, né? Geralmente aconteceu, sei lá, soldados, né, que vieram da guerra, alguém que foi assaltado, Sim. passou por um acidente específico. Então, a diferença do estresse pós-traumático para um pânico, talvez, é porque é muito forte o transtorno de estresse pós-traumático. Mas ele é bem seletivo, né? Sim. Ele vai ser seletivo, ele vai, não é que vai escolher, né? Vai acontecer diante somente da possibilidade daquele acontecimento. Por exemplo, foi assaltado por uma pessoa X com modelo X de roupa. Se eu vejo uma pessoa com aquele modelo X, é seletivo. Eu olho, na hora já acontece. Conheço um caso de alguém que foi assaltado dentro do carro, a pessoa passou anos sem dirigir, por exemplo. Então, assim, é uma ansiedade que vai ser direcionada àquela situação. Porque eu fui assaltada dentro do carro, fui assaltada no engarrafamento, estava dentro do carro, a pessoa passou anos sem dirigir. O tratamento, ele se parece, porque você vai tratar a ansiedade daquela pessoa, mas você também vai trabalhar a superação daquele trauma, daquela situação. Enfrentamento, né? Exatamente. As técnicas de enfrentamento são um suprassumo, talvez, para isso, né? Exatamente. Mas olha que interessante, Luana. O transtorno de pânico, na natureza, ele tem uma aplicabilidade, sabia? Qual que é? Pânico, quando a pessoa tá em pânico, ela tem uma sensação de morte, ela dá vontade de fugir. Porque a iminência do perigo da morte tá aqui. Entrou um tigre nessa sala. Você vai quebrar isso tudo aqui, vai sair no peito. Porque você vai morrer. Mas e quando o transtorno de pânico é paralisante? Acontece. O medo paralisa. Sim. O medo paralisa. Mas perceba que ele não te dá uma reação mais ou menos. Ele te dá uma reação de fuga absurda. Então, na natureza, na verdade, o psicólogo canadense, o Jordan Peterson, ele comenta sobre isso, né? O pânico, ele tem essa função na natureza. Quando o sapiens se via de frente de um perigo, num canto, sei lá, um urso entrou dentro da caverna, que ele era dele, cara, ele partiu por tudo ou nada, entendeu? Vou quebrar isso tudo que vou sair. Ele teve pânico na hora. Você tem irmão, Caio? Eu tenho. Você já brigou com seus irmãos? Muito. No soco? Sim, óbvio. Eu lembro. Você sabe, eu sou mais velho, eu batia. Eu sou mais nova, eu apanhava. Mas, eu era mal. Então, se a gente pensar se a gente pensar na premissa de que todo mundo tem ansiedade, eu lembro que quando a gente estava no soco, eu e meus irmãos, e aí eu tinha que bater neles, porque eu sou a mais frágil, né? Me vinha uma força que eu sentia virando um super saiyajin. Sim. Isso é o pânico. Justamente. Até porque
não acredito que eu vou fazer isso, eu vou citar Freud, a pulsão de vida é sempre mais, mais forte do que a pulsão de morte. Desculpa, não acredito. Não acredito que eu Gente, vamos fiz respeitar, isso. ele é o pai, não adianta. Infelizmente a gente precisa fazer isso, mas a pulsão de vida sempre sobrevalece. Você tem algum problema com paternidade? Não, eu sou muito bem resolvida com meu pai, ainda bem. Freud é o papai da psicologia. Brincadeira, gente, não é não, tá? Mas assim, então você vai vir uma força, que é isso que o Sapiens fazia. Vem uma força, vem uma velocidade que você normalmente não costuma ter. Justo. Quando você entra em pânico. Quando você vê que tem gente, casos de acidentes, que a pessoa fala assim, eu não sei como que eu consegui salvar fulano. Que vem uma força descomunal, né? E aí a gente vê que é uma ansiedade ali. Muito alto, é o pânico. Mas olha que curioso, eu tenho uma história, tem várias. Vou contar um fato inusitado aqui, que as pessoas talvez não saibam. Mas eu já fui peão de rodeio. Literalmente peão de rodeio. Aí você não tem ideia. Eu amo isso sobre você. Eu sou bem eclético, né? Bem eclético. Então, gosto de burro e mula, gosto, enfim. Eu não me esqueço uma vez que eu fui dar um treinar na propriedade de um amigo meu. E ele tinha comprado um boi novo. E ele era muito grande. Era muito bravo. E era muito feio também. Nossa, e intimidava. Eu fui tocar a boiada pros bretes, né? E ele ficou parado no meio da pista. Eu joguei uma pedra nele e não saía do lugar. Eu dei um passo em direção a ele, deu um passo em direção a mim. Eu falei assim, ele não é mais do que eu. Mas eu percebi que ele era. Eu já ia falar, tá muito convencido, né? Cara, ele deu e correu em cima de mim. Na hora que eu olhei, ele tava meio metro de mim. O boi com 3 arrobas, você falando que... 3 arroba, 30 arroba, 1000 quilos. Um monstro. Parto suíço grande. Ele correu atrás de mim, cara. E eu não consigo, até hoje, entender o que aconteceu ali. Quando eu percebi, ele tava meio metro de mim. Literalmente meio metro. Menos que a distância dessa. Sim. Eu consegui me virar e correr na frente dele. Disparadamente e consegui abrir espaço entre nós. Sim. Eu cheguei no fechamento, né, do curral ali onde a gente tava. A cerca dava uns 2 metros. Você já viu o Diego Hipólito, né, que é aquele atleta? Eu pus a mão aqui. Eu não sei como até hoje, né? Sim. Eu fiquei em pezinho, assim. Sim. Tipo, esses atletas. E voei do outro lado. Tipo, bati do outro lado. As descargas elétricas que o cérebro faz nesses momentos é sensacional, né? Cara, é super curioso isso, porque Sócrates dizia... Sócrates ou Platão? Se eu não me engano, Sócrates. Sócrates dizia que toda a sabedoria do mundo habita dentro de nós. E de fato você sabia disso. Quando você olha para um bebê, você vê, sabe, uma criancinha indefesa, né? Mas você nem percebe que aquele ser ali é um ser que carrega a bagagem de DNA de toda uma história humana, tá ali dentro. Ele é um ser ancestral, bicho. Você se deu conta disso? Cada ser humano carrega toda a experiência da história humana dentro dele. Então, você vai ter reações no decorrer da sua vida diante de certas circunstâncias que são totalmente instintivas. Sim. E de onde veio essas informações? Está tudo escrito no seu código, no seu DNA. Então, você vai reagir de maneira bruta. Às vezes, você vai fazer algumas coisas, como aconteceu. Possivelmente, um ancestral meu teve que fugir de algum bicho da mesma maneira que eu fugi daquele touro. Entendeu? Então tive essa reação. Eu achei isso fantástico, porque a gente reage com a sabedoria que habita aqui dentro. E não é dentro da nossa cabeça. A gente não teve essa experiência, mas nós trazemos ela no nosso código genético. Eu acho isso surpreendente. Mas aí é que tá. Agora eu vou mostrar o outro lado da moeda. Já que você falou de fazenda, eu vou falar também. Então, meus ancestrais, eles eram um bando de panaca. Pode ser, né? Pode ser, porque... Como você chegou até aqui, né? Eu lembro de uma vez que eu tava no cavalo, o cavalo era brabo. E aí, só para contextualizar, eu sou filha de fazendeiro, gente. Então, Eita. é isso aí. Então, assim, eu tava no cavalo brabo
E esse cavalo eu brincando, com 10 anos de idade, brincando com ele, comecei a dar chicotada, esporada nele, e o cavalo foi como sem fim, e eu tentando frear ele, e ele não fazia nada, ele só empinava e continuava correndo. E aí o que é que me deu? Pânico. O que é que aconteceu com a Luana? A Luana reagiu? A Luana virou um super saiyajin? A Luana fez alguma coisa? Não, a Luana simplesmente apagou e desmaiou. Eu desmaiei em cima do cavalo, porque eu estava com Bom pânico. momento. É, Foi um bom momento. porque eu estava em pânico. E aí eu desmaiei em cima do cavalo, caí, né? Enfim. Mas existem momentos que o pânico ele te paralisa também. Sim. Não, Ao invés de te fazer reagir, às vezes, se um tigre entra aqui na sala, você pode ser da reação. Eu posso ser o que vai ser paralisada e ser comida pelo tigre. mas você percebe que isso Meus ancestrais talvez foram mortos pelos seus. Pode ser. Mas o ambiente, Luana, você vai olhar na África, né? Às vezes acontece com os animais, de um tigre ou leão vir. Às vezes eu já percebi isso em filmagens, né? De alguns animais ficarem paralisados. Sim. Mesmo diante da iminência da morte. Então, pode ser que há ali um excesso de liberação de neurotransmissores que, ao invés de ajudar, vem tanta descarga. Lembra, né? A diferença do veneno e o remédio é a dose. Exatamente. Então, pode ter acontecido. Foi a quantidade exacerbada de neurotransmissores que aconteceu. Mas que é o tem. que acontece no transtorno. Justamente. Ele transtorna a sua vida. Justamente. É uma sacada. Luana, vamos lá. Nós já falamos sobre os tipos de transtorno, falamos sobre transtorno de pânico, você comentou sobre o TAG, né, que é a ansiedade generalizada. Essa você não sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo. Só sabe que está acontecendo. Existem as fobias específicas, eu quero focar em uma aqui, só para a gente comentar, que é uma chamada glossofobia. Você sabe o que significa? Sei, explica aí para nós. O medo de falar em público. Sim. Então, glossofobia é um transtorno de ansiedade? E é também um transtorno evolutivo. Você acredita? Acredito. Gostei disso. Gostei disso. É um transtorno evolutivo, né? É algo evolutivo. Na verdade, eu dou até um treinamento sobre isso. Uma palestra, para ser mais exato, um workshop, que tem algumas ferramentas que a gente consegue identificar quais são os gatilhos que geram a glossofobia, né? Que é o medo de falar em público. E perceba que ninguém tem medo de falar em público. Sim. Sabia disso? Caio, mas você está acabando de dizer que existe uma tal de glossofobia. Como não existe isso? Eu vou explicar. A pessoa, ela tem medo do constrangimento, não tem nada a ver com falar em público. Olha que interessante, né? Por isso que é uma característica evolutiva. Justamente. Até porque, né, na sociedade, como você bem citou, antigamente a gente precisava viver em quê? Em grupo, né? Então, qualquer coisa que fizesse você ser excluído do grupo, isso não é antigamente, é hoje, né? Até hoje nós A roupa que você está assim. usando, a joia que você usa, por que você está usando? Provavelmente você já viu alguém usar. Você quer se sentir pertencente. Somos todos nós assim. Porque se eu não tenho o telefone da moda, se eu não tenho o computador, o carro, sabe? Se eu não tenho o lifestyle da moda, todo mundo quer, de certa maneira, se sentir incluído em algum grupo. Se sentir, porque se você estar excluído do grupo, preste atenção nisso. O que acontecia com os sapiens há 100 mil anos atrás, quando se era excluído de um grupo de 10 pessoas? O poder estava no grupo. Sim. O superpoder dos sapiens, as pessoas pensam que é pensar, não. Não, é viver em comunidade. É viver em comunidade. O ser humano ele é um ser comunitário por natureza. Justamente. Então, olha que louco, né? Então, o medo da vergonha. A vergonha. Vergonha de quê? De qualquer coisa que possa me excluir do grupo. Sim. Então, isso está ligado à glossofobia. Tem diversos gatilhos que disparam a glossofobia. Autoestima baixa. Dispara a glossofobia, medo de falar em público. Conhecimento, a falta de conhecimento, falta de habilidade linguística também gera a glossofobia. Enfim, o não desenvolvimento de habilidades sociais. Justamente. Então, ninguém tem medo de falar em público. Ninguém tem. Você tem medo da vergonha e do constrangimento. De ser excluído. Porque você já passou uma vergonha pública alguma vez? Várias.
É porque eu não tenho medo, né? Então, assim, eu me exponho. Você não tem medo? Não. Gente, Medo de falar em psicopatia aqui, público, hein? não. De Gente, falar como em assim? público. Gente, é de falar em público. Brincadeira, brincadeira. Gente, inclusive, olha só, a gente tem um podcast muito legal, recomendo que assistam, que é Narcisista e seus relacionamentos. Ah, é verdade. Quase, foi muito legal aquele Foi muito podcast. bom. Muito bom mesmo. Mas continuando aqui, Luana, vamos lá. Pontuamos sobre o que é ansiedade. Uhum. Luana, como que o TAG, vamos falar de TAG que é mais suave, tem muita gente com pânico, tem muita gente com estresse pós-traumático, com uma série de coisas. Mas o TAG é o mais comum, né? Sim. Vamos focar nele. Um TAG bem elevado, Hum, que é ruim também pra caramba, velho. demais. Nossa, terrível. Como que ele pode afetar a saúde? Sono, Não, trabalho e etc. ele afeta a saúde de várias maneiras. Ele pode fazer com que você não durma, né? Não consiga, você perca a habilidade de pegar no sono. Não é que você não consegue dormir, mas você perde a habilidade de adormecer. Porque você fica ali criando, num tag bem elevado, a pessoa fica criando cenários. E aí esses cenários, eles vão dos cenários mais mirabolantes, que nunca vão ocorrer, sei lá, se eu ganhar na Mega Sena. Gente, não estou falando para vocês que nunca vai acontecer. Se acontecer, lembrem da gente do Instituto Caio Fontes. Mas é muito raro. Se eu ganhar na Mega Sena, o que é que eu faria com o dinheiro? Até desde amanhã, qual roupa eu vou vestir para ir trabalhar no meu trabalho de todos os dias. E aí o tag, ele fica, agora eu vou ter 8 horas de sono. Depois, se eu dormir agora, eu vou ter só 7 horas de sono. Se eu dormir agora, eu vou ter só 6 horas de sono. Se eu dormir agora, eu tenho só 5 horas de sono. E aí ele fica nesse Virou a pensamento. noite. Virou a noite. É melhor eu não dormir. Ele pode desenvolver também problemas gástricos, gastrointestinais. Por quê? Úlcera e etc. Exatamente. A ansiedade, ela aumenta a produção do suco gastrointestinal. Porque ele está ali, o corpo todo, ele está preparado para uma descarga de energia que não acontece. Por isso que um dos tratamentos chave para a ansiedade é a prática de exercício físico, porque você precisa gastar essa energia. Você pode desenvolver problemas musculares por conta da tensão muscular. A pessoa fica tensionada muscularmente, né? Então, pode desenvolver problemas de pele, doenças autoimunes, como vitiligo, fibromialgia, psoríase, porque de novo, o seu corpo está produzindo hormônios que estão esperando serem expelidos. Esses hormônios, eles precisam ser utilizados de alguma forma. Se ele não vai ser utilizado, eles vão começar a introjetar no seu corpo e vai desenvolver alguma doença orgânica. Sim. Pode virar outra doença psicossomática, que aí a gente não sabe qual, como eu falei, pode ser um toque, pode ser uma síndrome do Transtornos pânico, alimentares. transtornos alimentares. Engordar ou emagrecer. Exatamente. Pode desenvolver um distúrbio alimentar, com certeza. Uma anorexia, bulimia, uma compulsão alimentar. Eu falo muito, que quando eu venho pegar pacientes polidiagnosticados, a primeira coisa que eu começo a tratar é a ansiedade, para depois tratar as outras coisas. Porque a ansiedade, ela é o início. Todo mundo é ansioso. Eu sou ansiosa, você é ansioso, quem está aqui no estúdio, todo mundo é ansioso. Só que existe uma dosagem. E isso pode afetar no ambiente do trabalho também. Eu sei que depois você vai falar sobre ambiente corporativo, né? Já fica aí o spoiler. Mas vai causar absenteísmo, a pessoa não vai dormir, essa pessoa que não dormiu não consegue trabalhar no outro dia, ou não consegue render como antes, ela não consegue, às vezes, se cuidar. Então, não consegue promover o autocuidado, porque aí eu vou no médico, eu tenho medo do que o médico vai falar, e aí medo de tudo que pode acontecer. Olha que, assim, vou somar aqui dois, a isso tudo, tá? Tem uma lista aqui, tá, gente? Tá percebendo? Existe uma lista, né? Sim. Rapazes, só os rapazes aqui, tá? Meninas, tampem os ouvidos. Sabe toda vez que você, na hora H, não resolve? A ansiedade está por detrás. A ansiedade, ela libera adrenalina. A adrenalina, ela é vasoconstritora. Aí o cara chega e vai lá e chapa um Tadala pra dentro. Tadalafila o quê?
Lá abre os vasos, né? Uhum. Dilata. Vasodilatadora. Para quê? Sim. Descer mais sangue lá para os rapazes, né? Uhum. Só que chega a adrenalina e fala, pum, travou. Ou seja, não vai acontecer. Então, o que está por detrás de toda pessoa que brocha são pensamentos Sim. broxantes, né? Então, a ansiedade gera todo o... Não, todo não. Existem problemas que são fisiológicos, né? Mas isso representa 3 a 4% os fisiológicos. Uhum. 95% das vezes que a pessoa brocha é por conta da ansiedade elevada, entendeu? A respeito daquele assunto. Eu já tive paciente que falou, Luana, eu saí com a menina dos meus sonhos. Ele passou várias sessões falando dessa mulher. Várias sessões falando dessa mulher. Ele falou, ela topou sair. A gente foi. Chegou lá, eu não tava acreditando que eu tava com ela. Aí eu não dei conta. Pois é, é muito comum na hora H travar, Uhum. entendeu? Mas existe, fica a dica aí, tá? Existe um outro transtorno que esse eu tinha quando era criança, que é tricotilomania. Uhum. Cara, eu literalmente arrancava todos os cabelos aqui, ó. Eu Ainda bem ficava que hoje careca. você tem cabelo, né? É. Mas sabe o que que olha que curioso isso. Eu, eu chupei dedo até velho, Eu também. até adulto. Até Não, até adulto. adulto não. Não, literalmente até adulto. Literalmente até adulto. É, eu fui parar de vergonha. Uhum. E eu fazia escondido. Só minha família que sabia. Mas por fim eu tinha Sim. vergonha deles. Eu não conseguia, que era como um homem chupando o dedo. Mas isso eu desenvolvi junto da tricotilomania, que eu chupava dedo e Uhum. mexia no cabelo, né? Então, aí com o tempo eu fui arrancando o cabelo da cabeça. Isso é tão sério. Foi justamente nesses momentos que, quando eu percebi que eu não podia controlar nem a porra de um hábito, que é chupar dedo, quem sou eu para julgar qualquer pessoa? Uhum. Eu arrancava os cabelos da cabeça, literalmente. Que loucura, né? Não, eu tinha um transtorno. Isso é Sim. causado, Você proveniente sabe que da. você era uma criança ansiosa. Sim, sempre fui. Uhum. Eu tenho ainda muita ansiedade. Sim. Observa, tá, gente, o que eu tô dizendo aqui. Eu tenho ansiedade, eu não sou ansioso. É Sim. diferente. Eu tenho ansiedade, eu tenho que separar o que eu sinto do que eu Uhum. sou. Entendeu? Então. Mas eu controlo bem a minha ansiedade hoje. Sim. Tomando menos café, eu tomo pouco café. Aham. Vamos mentir para o pessoal Eu aqui. tomo pouco café, eu durmo muito bem. Vamos mentir, continuando mentindo. Mas É, pode falar mentira, tá liberado? a tricotilomania, né, é sacanagem. Isso é muito sério, né? Mas é proveniente da ansiedade, né? Uhum. Ansiedade generalizada, né? Causa, Sim. pode gerar. Então, a ansiedade, ela pode te afetar de inúmeras maneiras, Sim. né? Ela te trava, como você bem disse. E um dos segredinhos que eu tenho para controlar principalmente o sono, Luana, é escrever. Uhum. A escrita me ajuda muito. E todas as pessoas com que eu posso sentar e conversar, eu falo, Caio, eu não consigo dormir, eu penso em mil coisas. Eu falo assim, leva um caderninho. Quando acabou os caderninhos do instituto, eu tenho que mandar fazer mais. Era uma ótima propaganda, né? Uhum. Então a pessoa falou, leva o caderninho do instituto, a caneta aqui, ó. Na hora de deitar, pega e começa a escrever. Escrever o quê? Tudo. Uhum. Tudo que vem à mente. Assim, ó, hoje eu fui gravar o podcast com a Luana, foi legal. Ela falou que eu menti no podcast. Tá bem, né? Mas eu acordei tarde. E será o que que vai ser na minha tarde? Então, eu começo Uhum. a escrever aleatoriamente tudo que vier. Vai anotando, não precisa ter sentido. O negócio é tirar daqui e pôr pra cá. Nós evoluímos com a escrita, né? Sim. Então, nós temos a escrita, se você parar para pensar lá dos antigos sumérios, ela é uma extensão da nossa própria mente. Os sumérios, acho isso muito, muito interessante, né? Que boa parte da história não foi registrada, né? Então, Uhum. a gente tem suposições. Mas de lá para cá, dos sumérios, quando eles inventaram, justamente porque eles não tinham capacidade de lembrar de muitas coisas. Então, eles criaram a escrita, e a escrita era uma extensão da mente, então, onde ele poderia arquivar informações. Aí o que é interessante, Caio? A Hum, gente vem, hoje em dia, você falando de escrita, e desculpa te cortar, mas não, eu precisava fazer esse recorte. pode falar. A gente vem, você falando sobre a escrita, eu também acho muito benéfico, mas agora a gente vem de uma era
de redes sociais em que as pessoas estão escrevendo cada vez menos e sendo mais passiva no recebimento de informações, né? Então, recebem muitas informações, externalizam essas informações cada vez menos e ficam ali passivas, vendo o que está acontecendo na rede social. Não vou falar quais redes sociais, mas aqui todo mundo conhece, né? As que têm vídeos curtos de 15 segundos. Não precisa falar. Não preciso falar. E aí você recebe 15 segundos de informação, mais 15 segundos de outra informação aleatória, mais 15 segundos de outra informação aleatória. E aí, às vezes, essa informação é que você tem que estar trabalhando 1000 horas seguidas. Eu e você, a gente faz isso, mas a gente não faz isso. Não recomenda, nós não somos parâmetros. Nós não somos parâmetros. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já que pode mentir, eu e Caio, a gente só trabalha 7 horas por dia e tira horário de almoço certinho. Certinho. Já que tá podendo mentir aqui no podcast, a gente mente. Aí... A Joque fica aqui cara, para caras e bocas. Então, assim... E aí vem, você tem que ser perfeito, você tem que ter o corpo perfeito, você tem que se alimentar perfeito, e a pessoa vai ali recebendo aquelas informações e ela não externaliza com ninguém. Chega à noite, ao invés de ela chegar e escrever, ela continua vendo aquilo ali até dormir, ou então até falar assim, não, agora eu vou desligar tudo e vou dormir. Aí à noite ela fica, amanhã eu vou começar uma dieta e não vou comer mais nenhum carboidrato, vou comer só proteína. Já chega e fica... Aí fica a noite toda, vou comer só proteína, vou fazer a feira, vou não sei o que, vou comer só salada, não vou mais... E aí fica aquilo ali a noite toda ruminante, um pensamento ruminante. Eu acho que a pior coisa da ansiedade é esse pensamento ruminante, que ele não tem controle. Então, a gente vem, o que você está falando está vindo na contramão da sociedade que a gente está vivendo. E o que eu acho muito benéfico. A gente tem que voltar, às vezes, eu falo muito que eu sou pouquíssimo tecnológica. Eu sou muito analógica. Apesar de eu gostar do Kindle, eu sou muito analógica, no sentido de que algumas coisas elas têm que ser feitas no mundo real e não no mundo digital. Porque o mundo digital ele também é um grande causador de ansiedade. Ele também é um grande propulsor de ansiedade. Porque ele não é natural. Exato. Porque ele não é natural. A escrita é natural. Nós evoluímos com ela. Assim. Você parece que adivinhou que era a próxima pauta, que era falar sobre excesso de informação, comparação, redes sociais. Cara, eu tô tão assim, cansado de falar sobre, porque todo podcast, você vê, né, os blogueirinhos, etc, né, falando sobre, então todo mundo tem muita informação sobre. Mas olha que curioso. Nós vivemos na era da informação, mas nunca fomos tão desinformados, né? Por quê? O excesso de informação faz com que a gente não use as informações que temos. Sim. O que é sabedoria? Você sabe me dizer? Talvez não no conceito do dicionário que você queira. Não, do seu jeito. Sabedoria, para mim, é o acúmulo de informações ao longo do tempo. E com a cultura, com os mais velhos, isso para mim é sabedoria. É você saber juntar conhecimento com vivência. Top. Isso é sabedoria. Então, boa. Resumiu. No início estava ruim, mas finalizou bem. Sabedoria é a aplicação do conhecimento que você possui, Sim. Não importa a quantidade. Tem muita gente aí, lotado, né? Tem muito filósofo não conseguindo pagar as contas no fim do mês. Tem muitos doutores que estudaram, fizeram faculdade comigo, que tá trabalhando por R$15 no plano de saúde hoje. R$20, um punhado de médico trabalhando por 20 contas. Sim. Então, como assim? Paguei um absurdo para trabalhar por R$20 uma consulta? Que história é essa? Por quê? Excesso de conhecimento não diz nada. Saber muita técnico, né? Não, qualquer conhecimento. Você pode ter conhecimento sobre a Bíblia. Se você não aplicar, você não tem. Você só tem conhecimento, você não tem sabedoria, né? Então, o que acontece com a gente é que a gente está cheio de conhecimento, mas pouca sabedoria, pouca aplicabilidade, né? Então, perceba que quando você fica no celular, o celular hoje já não é mais só prazer, é fuga. Eu comentei com a gente vindo para cá de carro, eu comentei com vocês, né, que
eu tenho deixado meu telefone em casa. Eu tenho deixado meu telefone, aliás, em casa não, no trabalho. Então saio do trabalho cedo, né? Muito cedinho. 4h30 eu tô saindo do trabalho, todo dia. 4h30, 5 horas. Tá liberada a mentira, né? Tá liberada a mentira. Nunca recebi mensagem 10 horas da noite. Então, sério, quando eu saio ali 7, 8, às vezes 9, 10 horas da noite, que seja do trabalho, mas eu não levo ele pra casa. Uhum. Eu vou ver mensagens, cara, eu tô pra comprar, eu não comprei ainda. Eu vi na série Yellowstone esses dias, o cara lá, ele tem um de abrir e fechar. Eu quero um daquele, que é bem assim, pra mostrar que é velho mesmo, sabe? Então, um celular daquele pra vocês me ligarem à noite, né? Então, ó, por favor, me liguem, não mandem mensagem à noite que eu não vou ver as mensagens. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu comecei a perceber em um dia que eu fiquei sem bateria, que eu fiquei angustiado sem o telefone. Falei, meu Deus, eu tinha que falar com a Joque. No outro dia, meu Deus, eu tenho que conversar, eu tenho que mandar mensagem. Então, eu comecei a ficar muito angustiado. Eu percebi que tinha uma dependência ali por detrás. E a dependência do celular, gente, é a mesma dependência. É igualzinho a cocaína. O vício em redes sociais é o vício. Não vou entrar nesse mérito agora. Você é mais profissa da área. A Luana pega essas barras pesadas aí. Então, eu comecei a perceber isso. Aí eu falei, pô, tá ruim, então vou deixar em casa, vou deixar no trabalho. E deixei, eu tô conseguindo ler, mas eu comecei a ter abstinência nos primeiros dias. Eu comecei a ter abstinência. Você chegou a ouvir o celular vibrar? Oi? Você chegou a ouvir o celular vibrar? Eu não tô tão doido também, não. Ah, mas tem gente que escuta. Tô maluco. Assim, até porque meu celular é no silencioso, ele não tem notificação, não tem nada. Tá. Então, assim... Mas o curioso foi no outro dia que o celular foi comigo. E eu tava nervoso. Precisando... Preste atenção aqui, por favor. Olha só. Vai dar um corte isso aqui. Eu tava precisando resolver um problema. E ao invés de resolver o problema, criar uma solução, um plano, uma estratégia, eu fui pro celular. Porque o problema era muito grande. Então, o que eu escolhi fazer? Fugir. O celular é fuga. Então, fiquei nos vídeos. Porque dessa maneira, já dizia um grande sábio, né? Não sei se foi Sócrates ou Platão, que dizia o seguinte: hoje eu vou beber para esquecer meus problemas. Quem que canta essa música? Não sei, né? Então, hoje, o celular se tornou essa fuga, né? Então, esse excesso de informação, lembre-se, o que é ansiedade? Pensamentos conflituosos, medo das possibilidades. Imagina você já com esse excesso de informação, esse excesso de pensamentos, colocando mais informações, cara, você vai quebrar no meio. Você vai quebrar no meio. Então, é muito forte essa questão das redes sociais. Você deve ter inúmeros casos lá, não tem não, Ana? Tenho. Inclusive, tenho casos de pessoas que não fazem nada, além de passar o dia inteiro nas redes sociais. Nossa, eu conheço. Posso falar nossa? Passa o dia inteiro, literalmente o dia inteiro, deitado nas redes sociais, olhando vídeos de tudo quanto é tipo. E mandando, né? E mandando. Exatamente. Você tem aquele cara que você... Aquela pessoa que você fica encaminhando... Tenho, beijo na área, te amo. Eu e meu cunhado, o dia inteiro, mas... Só vídeo de burro e mula. Gente, quando o Caio fala burro e mula, é de verdade, É tá? verdadeiro. Animais. Eu sou muladeiro. Gosto de andar a cavalo. Meu hobby, fim de semana é andar de burro e mula. O Diego, ó, fim de semana eu tô aí, hein, fera. É nóis. Mas aí a gente vem com o aumento da ansiedade porque, sei lá, esses vídeos são legais, mas ao mesmo tempo a gente tem crianças que estão assistindo, né? Então a gente já vem de uma geração, se a nossa geração já era uma geração ansiosa, essa geração que está vindo agora vai ser muito mais. Estima-se, Caio, existe um estudo de que alunos do terceiro ano do ensino médio, ainda chama terceiro ano, né? Não sei. Mas, Mudou enfim, tudo. Na minha geração chamava terceiro ano, eu vou continuar chamando terceiro ano do ensino médio. Mudou até os gêneros, eu não sei. Caio. Brincadeira. Os últimos anos do ensino médio, os alunos dos últimos anos do ensino médio, os pré-vestibulandos, eles estão apresentando índices de ansiedade compatíveis a pacientes psiquiátricos da década de 80. Então, a gente normalizou tanto a ansiedade que os adolescentes eles estão tão ansiosos
quanto pessoas que seriam internadas na década de 80. Olha que curioso isso. Eu li um livro uns anos, vai me perguntar o nome? Não vou lembrar. Depois digitem no chat GPT, talvez apareça essa informação. Eu lembro que era de um médico. E ele comentava o seguinte, que hoje uma criança, olha que curioso isso, uma criança de 7 anos tem mais informação na cabeça do que o imperador romano dos tempos de Roma. Vou colocar aqui o maior para mim de todos eles, que é Marco Aurélio, um dos pais do estoicismo, né? Então, olha, e ele fala que um adolescente tem mais informação, um adolescente agora um pouco mais velho, do que Sócrates, Platão e Aristóteles juntos. Então, olha o nível, né? Então, isso eu li em 2000, acho que 12, 2000. Então, tem mais de uma década que eu li isso. Imagina hoje. Olha que loucura, né? Então, como que administra isso? Eu tenho... A gente caminhando aqui pro finalzinho, Luana. Já tá pro finalzinho, até porque eu tenho que liberar a Luana. Ela cedeu um espaço aqui para gravar comigo cedo. A agenda desse pessoal é difícil. Eu tenho uma técnica depois, se quiser, aliás, se quiser não, eu preciso que você tenha dicas, isso aqui é conhecimento prático, né? Não é só pra gente também ficar soltando mais conhecimento, tem que ser prático, né? Então, eu tenho uma técnica para resolver um dos problemas da ansiedade, que é a preocupação, né? Você fica ansioso, você preocupa, né? Então, e a preocupação alimenta a ansiedade, que gera mais preocupação e vira um loop infinito. Sim. Vai girando, 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 a ponto de você quase explodir. Geralmente está vinculado, lembre-se, olha que interessante isso aqui, gente. Eu vou perguntar a Luana, ela vai me responder, mas é para vocês entenderem. Luana, o que é preocupação? Se ocupar mentalmente antes de algo acontecer. Boa, nossa, assertiva. É uma literalmente, pré-ocupação. Estou me ocupando antes do cenário. Olha que curioso, né? Porque geralmente preocupação é você se antecipar a algo que não existe. É uma possibilidade. Você já parou pra ver? Olha que loucura. Sim. Você está antecipando algo que não existe, porque é apenas um pensamento, né? Então, como que faz para resolver a preocupação? Se ocupando. Lembra da escrita? Beleza. Pessoal, você vai fazer o seguinte. Para você que é um preocupado, dica, vamos nos ocupar. Qualquer coisa que faz você se ocupar criando uma solução para esse problema, já é resolução dele. Pega o caderninho, você vai colocar lá em cima, no topo. Qual o nome do problema? Coloca, porque às vezes você nem sabe qual é o problema, né? Sim. Só de você escrever já é terapêutico, porque agora você já sabe. Às vezes, na hora que você escrever, você vai ver quão estúpido você é de estar com medo de alguma coisa assim, né? Mas vamos partir do princípio que seja alguma coisa séria. Você escreve ali a causa do problema e você vai listar, vai escrever logo abaixo assim, 1, 2, 3, vai fazer 10 tópicos. Vai escrever resoluções para esse problema. Vamos lá, imaginar um cenário hipotético. Vai chegar um dinossauro aqui às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã vai chegar um dinossauro aqui. Como que eu faço para resolver esse problema do dinossauro? A primeira solução. Talvez não estar aqui às 10 horas. Sair às 9h50. Outra solução. Sei lá, me armar e aguardar esse dinossauro vir, que eu vou eliminar ele. Sei lá. Terceira solução, chamar o IBAMA. Para controlar o dinossauro. A quarta solução, chamar mais pessoas. Quinta solução, vou jogar na Mega Sena, porque quando você vai perceber que as soluções lógicas, elas ficam ali até a terceira ou quarta. Depois fica loucura, e tem que ser no mínimo 10. Não tem problema. Sabe, vou jogar na Mega Sena, vou ficar milionário e vou contratar um mecanismo de eliminar os dinossauros da Terra. Cara, vai escrevendo. Você escreveu soluções. No momento que você escreveu todas essas soluções, você saiu do campo da preocupação, você está se ocupando, se você não percebeu. Aí você já tem estratégias em mãos, tirando a de ganhar na Mega Sena, enfim, você já tem estratégias em mãos. E observação, não devemos desconsiderar ideias ruins. Não sei se você sabe, mas uma ideia boa é formada por 5 ideias ruins. Sim. Tá bom? Então, ideias ruins são ótimas também. Quando você se ocupou,
você saiu do campo da preocupação, se tornou um ocupado com aquilo ali, criou soluções e sua ansiedade na hora diminui, os pensamentos na hora diminui e a preocupação na hora diminui. Caio, pode acabar com a preocupação? Costuma zerar. Costuma zerar. E se não zerar, diminui 80% e já é bom demais para quem tá arrebentado no meio. Quando a pessoa tá muito prejudicada, que ela não consegue nem fazer isso, o que é que eu indico fazer? Técnicas de mindfulness, que são técnicas que te façam focar no momento presente. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo meu. Quando eu estou muito preocupada com algo que eu preciso desenvolver e eu ainda não sei o que é que eu vou fazer, eu vou bordar. Eu não vou para o celular, eu não vou fazer nada. Eu vou sentar e vou bordar. Às vezes, no meio do bordado, agora sim eu posso começar a escrever. Aí vem o instalo. Cara, e se eu começar por aqui? Aí eu começo. Vou começar por aqui, vou começar por aqui. Ou então, às vezes, eu faço um banho premium. O que é um banho premium? Você já fez banho premium? Aquele banho presente. Aquele banho presente e que você acende uma velinha aromática, você passa um negocinho gostoso no seu corpo, um sabonete esfoliante, porque você está ali no momento presente. Quando você foca no momento presente, a sua mente consegue se expandir para pensar em soluções mais práticas do que você focando ali no momento futuro. Então, tá preocupado? Se ocupa. Por mais que um pensador sábio chamado meu pai falava assim, não pense porque todo penso é torto. Então, ele falava assim, não pense demais porque todo penso é torto. Às vezes a gente precisa de um momento sem pensar para poder conseguir voltar a pensar. Então a gente fica sem pensar um pouco para a gente ver se tem um estalo. E às vezes esses estalos, eles costumam vir. Você no jiu-jitsu, às vezes lembra de uma coisa que vem e você não tá pensando naquilo. São os melhores momentos. Quando você sai, desfoca, você cria soluções, né? Então, o desfocar, né? Quem nunca fez isso? Sim. Tira o foco da circunstância. E é muito importante, sabe, Luana? A gente ter esses momentos. O pessoal pensa que mindfulness é chegar à meditação guiada, não é não, tá? Não. Cara, 10 minutos de mindfulness é desconcertante. Cara, é muito difícil fazer 10 minutos de mindfulness, mas é muito importante que o mindfulness, ele te ensina a domar a sua mente, os seus pensamentos. Isso é muito importante, a gente trabalhar com esse conceito, né, de domar. A gente pode depois fazer um podcast sobre mindfulness. Focado só em mindfulness. É porque é uma das técnicas que era para eu usar, mas como tem que parar 10 minutos... Aí o Caio não aguenta, né? Aí eu não aguento, eu prefiro algo. Aconteceu uma vez comigo, ela comentando sobre o banho, né? Comigo não foi o banho. Eu tava muito ansioso um dia e eu fui lavar vasilha. É eficiente, tá? Mulheres, meninas, se você tiver com um marido ansioso dentro de casa, deixa bastante louça e coloca. Ah, meu namorado lava as roupas. Mas não funciona, porque tem que ser o seguinte. Você tem que estar lá fazendo, né? Não pode deixar a máquina fazer. Você vê esse copo, começa a prestar atenção no copo. E na sujeira, sabe? Não é chegar... Porque é muito automático, a gente enfia a bucha assim, né? Faz assim, joga água e pronto. Não. Começa a limpar. E prestar atenção no que você tá fazendo. É o mesmo conceito. Sim. Então, você começa a prestar atenção naquilo que você tá fazendo, tirando o foco dos pensamentos mais pra cá. Sim. Quando você percebe que não, ansiedade. Aconteceu já comigo. A poluição some, né? Desapareceu. Luana, finalizando aqui, quase no finalzinho do nosso podcast, a gente conversou bastante sobre ansiedade, muitas técnicas e etc e tal. Além obviamente, de encaminhar para o Instituto Caio Fontes, é só você entrar lá no Instagram do Instituto, clicar lá no link, a Fernanda vai encaminhar você para Luana, para Joque, para os meninos que atendem lá, a Dai que está atendendo lá, ela não pôde vir hoje, a Dai Médica, um abraço para você. Então, encaminhar lá para o Instituto, né? Então, melhor tratamento para ansiedade é tratamento mesmo com profissionais. Então, é indiscutível isso. Terapia, e dependendo do nível, terapia medicamentosa. Pânico sempre, não tem condição. Não. Tem alguns transtornos, toque, é difícil você vencer um toque, dependendo do nível, sem uma medicação, entendeu? E a gente pode se aprofundar nisso mais adiante em outro podcast. Então, melhor tratamento,
Instituto Caio Fontes. É só entrar lá no link da bio, tá? E depois é só entrar também lá no próprio Instituto e digitar Luana Psicóloga, não é? Luana Dantas. Luana Dantas, psicóloga, que tem o Insta da Luana também, muito legal o conteúdo dela. De maneira prática, então, a dona Cristina, nome da minha mãe, tá? A dona Cristina tá em casa e ela é muito ansiosa. Recomendações práticas. Recomendações práticas. Práticas. Mudança de estilo de vida. O que eu tô fazendo na minha vida agora que eu consigo mudar que me causa ansiedade. Ó, tá vendo, mãe? Continua. Aí, Cristina, preste atenção. Atividade física, por menor que seja, como eu falei, atividade física é algo que ajuda a descarregar toda a adrenalina que a ansiedade causa. Top. Escrever os pensamentos, momento de escrita, é muito importante. Técnica de mindfulness. Top. Foco no momento atual. Aprender a focar no momento presente. Arrumar um hobby. Também é muito importante. Tenham hobbies, gente. Assistir série não é hobby. Assistir dorama não é hobby. Pelo amor de Deus. Gente, eu falo assim pro paciente, o que você gosta de fazer no seu momento livre? Eu assisto dorama. Gente, pelo amor de Deus, não é hobby. Cara, eu não conheci uma pessoa que assiste isso. Eu conheço várias. Não me apresente. Assistir série não é hobby. Hobby são coisas que você faz por prazer. Você tá fazendo. Assistir dorama é algo passivo. Hobby são coisas ativas que você faz. Você tem que estar ativo na vida. A vida ela foi feita para ser vivida, não para ser sobrevivida. Então, quando a gente está sobrevivendo, é claro que a gente entra numa gama de ansiedade. Eu estou sobrevivendo e vivendo uma rotina maçante de que todo dia se repete o dia. Isso é sobreviver. Agora, se eu ponho um hobby no meio daquele dia, se eu ponho um jiu-jitsu, uma canoa havaiana, ou um bordado, ou qualquer coisa que seja, ou pintar, sei lá, hoje em dia tem tanta coisa para fazer, a sua vida se torna mais feliz. E uma vida feliz é o caminho para uma mente plena. Boa, boa. Eu vou somar aqui, mas uma informação. Eu tomo pouco café, o pouco café que eu tomo dá refluxo. Então, pouquinho, uma xícara por dia. É estranho, como é que causa essa... Não sei, cara, eu nem sei como é que é muito gosto disso. Nossa, fui longe aqui. Ansioso, ele tem medo da possibilidade. Faz sentido? Sim. Acho que ficou bem claro, ansiedade é o antever alguma coisa. Como que faz isso? Criando previsibilidade. O imprevisível. Olha que foda isso, tá? A imprevisibilidade é o inimigo número 1 do ansioso. Sim. Porque se ele tivesse previsibilidade, eu tenho certeza do que vai acontecer, seja bom ou ruim. Mas existe o ansioso catastrófico, que ele faz a previsibilidade inteira e fala assim, mas e se chover no dia? Tá, não, tudo bem, mas aí é uma possibilidade, ele tá criando mais um cenário, entendeu? Ele tá criando mais um cenário. Então você estragou meu corte. Aí. Você estragou meu corte. O ansioso, o inimigo número 1 dele é a imprevisibilidade. Tem que ficar claro, imprevisibilidade. Então, criar previsibilidade. Nós falamos que previsibilidade... Nós nem comentamos hoje, porque não deu tempo, né? TDAH e ansiedade, bipolaridade e ansiedade, né? Então, uma das técnicas para TDAH que a gente tem é criar rotina. Rotina serve para depressão, rotina serve para TDAH, para bipolaridade. Não tem nada que a rotina não resolva. Sim. Sabe aquele santo remédio que resolve tudo? Chama-se rotina. E qual que é o poder da rotina? É a previsibilidade. Caio, mas e se chover? Cara... Só de ter escrito, você já criou um cenário previsível. Você já criou um cenário previsível. Então, previsibilidade, anotar, ter rotina, saber o que eu vou fazer. E observação, diminui aí os seus estimulantes, como álcool, né? Sim, com certeza. A galera, eu comentei no podcast anterior, né, que a pessoa que está se enchendo de estimulante, eu falei que um dos principais inimigos do TDAH é os estimulantes, o café, por exemplo, né? Então, café e ansiedade não combina. Eu tomo pouco, por isso que não é problema. A galera que tá tomando os estimulantes comprados aí mesmo, né? Remédio para TDAH,
Uhum. Presta atenção, são remédios de TDAH. Não é remédio para te potencializar. Eu comentei num outro podcast, né, que quem toma um determinado remédio sem ter TDAH só é um retardado, né? Só se torna, ele fica um retardado tomando esse remédio. Não é ele é retardado porque ele toma, é porque ele vai se transformar. Excesso de dopamina. Tem um estimulante desse, cara, que ele é uma cocaína encapsulada. Cocaína encapsulada. É isso O que pro cara, TDAH é pro necessário. TDAH funciona. É. A pessoa só fica mais ativazinha, fala muito, fala. Uhum. Eu digo que ele se torna um pateta porque ele fala demais. Ele fala demais. Então, ele fala demais, ele acha que todo mundo é legal, sabe? Uhum. Então, eu nem posso citar o nome mais. Mas fuja desses estimulantes, porque isso tá ferrando sua vida. A ansiedade tem que ter. É o controle. É a falta de controle que gera. Não é? Uhum. O maior nível de controle, não no nível do toque, por favor, tá? Uhum. Tem que dizer bem, deixar bem claro, mas você ter controle sobre a sua vida. Faz com que a ansiedade diminua. Sim. Tome as rédeas da sua vida, né? O Uhum. pessoal perdeu as rédeas, né? Sim. Da nossa geração pra cá virou um caos. Uhum. E não, a nossa não escapa, não. A nossa é a principal, tá? A nossa foi a anterior também. Todo mundo já era Não, meio... não, mas a isso. nossa geração, a geração millennial, ou Y, né? Que é após a X, ela é uma geração que começou a viver a ansiedade com muita força. Porque nós Uhum. crescemos num cenário sem ser digital, né? Sem Sim. internet. E a gente adentrou no cenário de internet ali de 95 para cá. Uhum. Então, esse excesso de informação fez com que nós nos tornássemos aliás, a geração mais ansiosa até aquele momento. Sim. A geração Z, muita gente mete o pau. Eu sei que ela tem muita ansiedade. Nossa, Uhum. e como tem, né? Sim. Só que ela cresceu no meio digital. Então ela tá mais ambientada ao meio digital do que nós, Uhum. a nossa geração. A geração que deu errado não foi a Z, foi os milênios. Que loucura isso, né? Finalizando em sua despedida, Luana. Para finalizar aqui sobre ansiedade, alguma dica a Então, mais, alguma coisa do gênero? buscar o instituto e buscar sempre terapia cognitivo comportamental, gente. Terapia baseada em evidências, que vai ter um início, um meio, um fim, vai ser focado nos seus sintomas. Tenta fazer com que a ansiedade seja algo que não te defina, que seja algo que você tem e não o que você é. Sim. Porque, diferente dos transtornos de personalidade, por exemplo, os transtornos de personalidade é quem a pessoa é. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo é algo que você tem. Então, saiba separar quem é você, aprenda a separar quem é você do seu transtorno. E isso você vai fazer com muita terapia também. Mas faz aquilo que eu falei. Foca no momento presente. Tenha hobbies. Saia com amigos. Faça coisas para a sua vida ser vivida. Viva a vida. Para ela valer a pena. Viver a vida. Ótima, É finalizou isso muito aí. bem. Finalizando aqui, pessoal, olha só. Esse podcast, ele é um podcast do Instituto. O Instituto, ele surgiu com uma missão, que é libertar as pessoas da ignorância através do conhecimento da sabedoria. Então, a ideia desse podcast é transformar a sua vida e do máximo de pessoas possíveis. Uhum. Espero que você tenha gostado, que vocês, principalmente você, Luana, te agradeço aí por ter vindo, cedido um sempre espaço da juntos. agenda para participar aqui do podcast com a gente. Então, eu espero que esse conteúdo possa chegar no máximo de pessoas possíveis. Eu tenho certeza que ele é um conteúdo diferenciado, que a gente está falando de coisas práticas aqui, né? Uhum. De ferramentas práticas para transformar a vida das pessoas. Pessoal, se você curtiu o nosso conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal do YouTube. A gente está começando agora, então tem pouquinha gente lá ainda, Uhum. mas eu tenho certeza que a gente vai chegar longe, porque o conhecimento é muito bom. Sim. Ó, É isso fica aí. com Deus, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau, galera.